A loira do banheiro, a invocação. Você já ouviu falar da loira do banheiro? A mulher fantasma que aparece nos banheiros das escolas quando você faz um ritual de invocação? Você já tentou fazer isso? Você tem coragem de fazer isso? Você sabe o que pode acontecer se você fizer isso? A lenda da loira do banheiro é uma das mais famosas e assustadoras lendas urbanas do Brasil. Ela é contada de diferentes formas em diferentes regiões, mas a essência é sempre a mesma: uma mulher morta e vingativa que assombra os banheiros e ataca quem ousa chamar o seu nome. Mas quem era essa mulher? De onde surgiu essa lenda? E por que ela é tão temida? A verdade é que essa lenda tem uma origem real e documentada. Ela surgiu da história de Maria Augusta de Oliveira Borges, uma jovem que viveu no final do século XIX em Guaratinguetá, São Paulo. Ela era filha do Visconde de Guaratinguetá, um homem rico e poderoso, que a obrigou a se casar aos 14 anos com o conselheiro Dutra Rodrigues, um político influente muito mais velho do que ela. Maria Augusta não era feliz com o casamento arranjado. Ela era uma moça bonita e inteligente, que gostava de ler e estudar. Ela sonhava em viajar pelo mundo e conhecer outras culturas. Ela não queria ficar presa em uma vida monótona e sem amor. Ela decidiu fugir da sua realidade. Ela vendeu as suas joias e embarcou em um navio para Paris, a capital da França, onde esperava encontrar a liberdade e a felicidade que tanto desejava. Ela deixou para trás o seu marido, a sua família e a sua reputação. Ela viveu em Paris por 7 anos, entre 1884 e 1891. Ela se envolveu com vários homens, frequentou festas, teatros, museus e cafés. Ela aprendeu francês, inglês e alemão. Ela se tornou uma mulher cosmopolita e sofisticada. Mas ela também se tornou uma mulher solitária e infeliz. Ela não conseguiu se adaptar à sociedade parisiense, que a via como uma estrangeira e uma aventureira. Ela não conseguiu encontrar um amor verdadeiro, apenas relações superficiais e passageiras. Ela não conseguiu esquecer o seu passado, nem perdoar o seu pai. Ela começou a se envolver com drogas, álcool e jogos de azar. Ela gastou todo o seu dinheiro e contraiu dívidas. Ela perdeu a sua saúde e a sua beleza. Ela entrou em depressão e desespero. Ela morreu em 1891, aos 26 anos de idade. A causa da sua morte é um mistério até hoje. Alguns dizem que ela morreu de tuberculose, uma doença comum na época. Outros dizem que ela morreu de overdose, por causa do seu vício em ópio. Outros dizem que ela morreu de suicídio, por causa da sua tristeza. O fato é que ela morreu sozinha e abandonada em um quarto de hotel. O seu corpo foi encontrado dias depois, já em decomposição. O seu rosto estava irreconhecível, coberto de sangue e feridas. A família soube da sua morte por meio de um telegrama enviado pelo consulado brasileiro na França. Eles ficaram chocados e envergonhados com a notícia. Eles decidiram trazer o corpo de volta ao Brasil, para enterrá-lo na sua cidade natal. O corpo foi embalsamado e colocado em uma urna de vidro lacrada. Ele foi transportado por navio até o Porto de Santos, e depois por trem até Guaratinguetá. Ele chegou à casa da família em 1892, um ano após a morte. A mãe de Maria Augusta, Amélia Augusta Casal, ficou arrasada com a perda da filha. Ela se recusou a enterrar o corpo, que ficou exposto em um dos cômodos da casa para visitação pública. Ela queria ver a filha todos os dias, e esperava que ela voltasse à vida. Mas ela começou a ter alucinações e pesadelos com a filha. Ela via o corpo se mexer e falar dentro da urna. Ela ouvia a voz da filha pedindo que fosse enterrada, que fosse libertada do seu sofrimento. Ela sentia a presença da filha rondando pela casa, especialmente pelos banheiros. Ela resolveu atender ao pedido da filha e mandou construir um túmulo para ela no cemitério da cidade. Mas ela demorou muito para tomar essa decisão. O corpo ficou na casa por mais de 10 anos, até 1903, quando finalmente foi sepultado. Pouco tempo depois, a casa foi vendida para o governo do estado de São Paulo,
que a transformou em uma escola pública. A escola foi inaugurada em 1906, com o nome de Escola Complementar de Guaratinguetá. Mais tarde, em 1913, ela mudou de nome para Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, em homenagem ao marido de Maria Augusta. Foi nessa escola que a lenda da loira do banheiro nasceu e se espalhou. Os alunos começaram a ouvir histórias sobre o espírito de Maria Augusta, que ainda vagava pelos corredores e pelos banheiros da escola. Eles diziam que ela parecia como uma mulher loira e pálida, vestida de branco, com algodão no nariz para estancar o sangue. Eles diziam que ela assustava e machucava quem entrasse nos banheiros sozinho ou em grupo. A lenda ganhou força em 1916, quando um incêndio misterioso destruiu parte do prédio da escola. Ninguém soube explicar como o fogo começou, nem como se alastrou tão rápido. Alguns suspeitaram que fosse obra do espírito de Maria Augusta, que estaria com raiva ou com sede. A lenda se tornou um ritual macabro praticado por muitos alunos, que queriam ver a loira do banheiro com os próprios olhos. Eles inventaram uma forma de invocar o espírito, que variava de acordo com a escola. Eles tinham que ir ao banheiro, trancar a porta, apagar a luz, olhar para o espelho e chamar o nome da loira 3 vezes. Ou então tinham que bater na porta do banheiro 3 vezes e perguntar se a loira estava lá. Ou então tinham que dar descarga 3 vezes e gritar o nome da loira. Se eles fizessem isso corretamente, eles viriam a loira do banheiro aparecer no espelho ou na porta. Ela teria um aspecto horrível e assustador, e tentaria agarrá-los ou arranhá-los. Ela também poderia fazer outras coisas terríveis, como puxar os cabelos, arrancar os olhos, cortar a garganta ou levar para dentro do espelho. Muitos alunos disseram que viram a loira do banheiro ou que foram atacados por ela. Muitos alunos ficaram feridos ou traumatizados por causa disso. Muitos alunos morreram ou desapareceram por causa disso. Mas será que isso é verdade? Será que essa lenda tem algum fundamento? Será que essa mulher existiu mesmo? Será que ela morreu mesmo? Será que ela assombra mesmo os banheiros? Não há como saber ao certo. Não há como provar ou refutar essa lenda. Não há como testar ou experimentar essa lenda sem correr um grande risco. Não há como escapar ou se proteger dessa lenda sem ter muito medo. A única coisa que se sabe é que essa lenda é muito antiga e muito poderosa. Ela mexe com a imaginação e com o inconsciente das pessoas. Ela explora os medos mais profundos e as fantasias mais secretas das pessoas. Ela desafia os limites entre a realidade e a ilusão, entre a razão e a emoção, entre a vida e a morte. Ela é uma lenda que não morre nunca, que se renova sempre, que se adapta sempre. Era uma noite fria e escura de inverno. A chuva caía forte, e o vento soprava com violência. Dentro de uma pequena cidade no interior do Brasil, um grupo de amigos se reunia em uma casa para comemorar o aniversário de um deles. Os amigos, todos na casa dos 30 anos, eram bem-sucedidos em suas carreiras e levavam uma vida confortável. Mas, mesmo assim, ainda cultivavam o hábito de contar histórias de terror para se divertir. Naquela noite, a conversa acabou caindo na lenda da loira do banheiro. Todos conheciam a história, mas nunca tinham tido a coragem de testá-la. Eu não acredito que essa história seja real, disse um dos amigos, chamado Pedro. É só uma lenda para assustar crianças. Eu também acho que é bobagem, disse outro amigo, chamado Lucas. Mas, para ser sincero, eu tenho um pouco de medo. Eu também, disse uma amiga, chamada Maria. Mas, eu não tenho coragem de ir ao banheiro sozinha. Eu vou, disse um terceiro amigo, chamado Eduardo. Eu não acredito em fantasmas. Eduardo se levantou e foi até o banheiro. Os outros amigos ficaram sentados no sofá, observando. Eduardo entrou no banheiro e fechou a porta. Os amigos ficaram em silêncio, esperando. Depois de alguns minutos, Eduardo abriu a porta do banheiro e voltou para a sala. Pronto, disse ele. Eu fui e voltei. Não aconteceu nada.
Os amigos ficaram aliviados. Eu disse que era bobagem, disse Pedro. Eu acho que você só teve sorte, disse Lucas. Vamos continuar a festa, disse Maria. Os amigos continuaram a festa, mas o assunto da loira do banheiro ainda pairava no ar. Mais tarde, quando todos já estavam cansados, os amigos decidiram ir dormir. Eles se despediram e cada um foi para o seu quarto. Maria foi a última a se levantar. Ela foi até o banheiro para escovar os dentes antes de dormir. Maria entrou no banheiro e fechou a porta. Ela ligou a luz e começou a escovar os dentes. De repente, ela ouviu um barulho vindo do espelho. Ela se virou e viu uma figura branca refletida no espelho. A figura era de uma mulher jovem, com cabelos loiros e longos. Ela estava vestida de branco e tinha algodão no nariz. Maria ficou paralisada de medo. Ela não conseguia se mover. A figura da mulher começou a se aproximar de Maria. Maria tentou gritar, mas não conseguia emitir nenhum som. A figura chegou bem perto de Maria e colocou a mão no rosto dela. Maria sentiu a mão fria da mulher em sua pele. A mulher começou a falar com Maria, mas Maria não conseguia entender o que ela estava dizendo. A voz da mulher era baixa e sussurrante. Maria sentiu a força da mulher a puxando para o espelho. Ela tentou resistir, mas era inútil. A mulher puxou Maria para dentro do espelho e desapareceu. Maria acordou no dia seguinte, na cama dela. Ela estava sozinha no quarto. Maria não sabia se tinha sido um sonho ou se tinha acontecido de verdade. Mas, uma coisa ela sabia, ela nunca mais esqueceria a loira do banheiro. Continua.